Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Leve na Alma e Leve na Sua Alma. Todas as nossas palavras, todas essas palavras que aqui serão ditas, ensinamentos, enfim, reflexões. Como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Quero dizer para vocês, assim, ó, de cara, né? Gratidão, porque vocês estão interagindo no canal assim que nem louco. Tipo, bah, ó, tô até tomando chimarrão para ver se desce melhor. Sabe o que significa isso? Pouca interação de vocês. Gente, vamos lá, deem um like, comenta, escreve qualquer coisa, sabe? Tipo assim, não gostei da tua cara, esse teu óculos não tá bonito, essa roupa tá feia. Não vou me importar. Quem faz o que eu faço, gente, não se importa com qualquer coisa, né? Porque quem faz vídeos e ainda está nesse período aí de entrega e nessa logística do YouTube, é muito resiliente, né? E ainda mais com um tema de autoconhecimento e espiritualidade, que as pessoas ainda estão adormecidas, né? Então a gente precisa ter bastante resiliência, bastante diligência para com esses assuntos. Mas eu tô aqui muito feliz, sabe por quê, gente? Porque eu faço o que eu gosto. Eu faço algo que eu amo. Resistir a isso? Resisti, obviamente. Mas eu resisto a isso já faz muito tempo. Eu me lembro que quando eu era criança e eu fazia teatro ou adolescente e chegava na hora da estreia, eu dizia o que que eu resolvi fazer? Por que que eu resolvi fazer esse bendito desse teatro, essa peça, subir no palco? Agora eu tô aqui com frio na barriga, nervosa. E eu não entendia que isso já era um processo de encarar as dificuldades da vida. Subir no palco. Que essa ia ser uma dificuldade ínfima perto das tantas outras as quais eu e todos vocês já passamos. Então, estar aqui é algo muito gostoso. Eu, de verdade, adoro fazer essa ponte, né, de levar conhecimento às pessoas, porque eu estou fazendo aquilo que eu escolhi, aquilo que me foi dado a oportunidade e que provavelmente eu já tinha me ajoelhado, pedido milhões de vezes para fazer isso. Com certeza. E, gente, vamos parar de tagarelar fiado, vamos parar de tagarelar fiado, o que é isso? Vamos ao que interessa, né? Olha só, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Por favor, isso é um pedido meu que eu faço para vocês. Agora vamos começar, vamos abrir os trabalhos da noite de hoje. Terminando o meu shima. Gente, vou botar aqui para não atrapalhar. Teve uma vez que eu fiz uma palestra me achando no início do canal, mas ainda era era o despertar espiritual. Gente, eu falando com o microfone ficou aqui. E o pessoal, ai, Aline, da próxima vez tu não deixa a colher de marrom perto, eu não sei o quê. Queridos, as partes, né, gente? No início a gente faz umas mancadas assim. Ó, vamos lá, vamos começar a nossa palestra. Gente, nem sei aqui, eu nem trouxe o título da palestra aqui para as minhas anotações, mas tem o título, tá aí na capa do vídeo. Hoje nós vamos falar de talentos. Será que vocês vão enterrar os talentos de vocês? Ou será que vocês vão expandir esses talentos? Será que vocês vão levar ao mundo os seus talentos? Então nós vamos falar com base na parábola dos talentos, aquela parábola que Jesus conta aos seus discípulos e que Mateus traz para nós. E ela fala, gente, a história que o Senhor depositou aos seus funcionários, digamos assim, talentos, moedas de ouro, que na época eram chamadas de talentos. Pois bem, então a partir daqui, gente, eu vou ir lendo um pouquinho para vocês e a gente vai conversando sobre esse assunto. Então, o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou outros 5. Assim, o outro que ganhou 2 também, do mesmo modo, fez, negociou e ganhou outros tantos. Mas aquele que apenas recebera um, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro até a volta do seu amo. Bom,
que acontece com isso, gente? Essa é um resumo do resumo do resumo da parábola dos talentos. Vocês vão pesquisar, quem não conhece a parábola dos talentos, pesquise. Eu trouxe aqui ela dentro do contexto mais espiritualista, segundo o Evangelho espírita, tá? Mas vocês podem pesquisar, praticamente não muda nada, é só que segundo o espiritismo ela é mais fácil de entender, talvez do que a original, né? Do que o texto mais original, né? Então, tá, é um ensinamento de Jesus que aborda a responsabilidade pessoal no uso de dons, recursos e oportunidades que Deus nos confia. O servidor entrega esses talentos, né, aos seus servos de acordo com as suas habilidades. E aí ele vai falar aqui, ó, 2 deles multiplicam esses talentos e são recompensados, enquanto um, por medo, esconde o que recebeu e é punido. Essa história enfatiza a importância da proatividade e da diligência. Né? O que é isso? É um empenho, o zelo que nós temos em, em cuidar daquilo que nós recebemos. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho dentro de uma visão mais espiritual. O que são, na verdade, esses talentos? Como a gente recebe esses talentos? Quem disse que eu tenho esses talentos? Será que vocês têm esses talentos? Será? Já pararam para pensar? Então a gente vai falar sobre isso. Deus nos concede aquilo que somos capazes de administrar. Por quê? Gente, isso vem de um processo que eu vou explicar para vocês, de um processo que dentro da espiritualidade a gente estuda. Mas antes, eu pergunto para vocês sabem o que são os talentos? Coloquem aqui embaixo, escrevam para mim e façam um favor também, que eu vou ficar bem feliz. Me marquem lá no @Viva Bem Integral, que é lá no nosso amigo vizinho. Certo? Eu acho que é bem legal isso, porque aí as pessoas também vão ver essas palestras. Tem pessoas que estão muito perdidas e daqui a pouco isso é um caminho. Então, afinal, bora entender o que são esses talentos. Talentos que representam os dons, as habilidades, os recursos materiais, o tempo, a capacidade que Deus confia a cada pessoa de acordo com a sua necessidade, para serem desenvolvidos e usados. Originalmente, um talento era uma unidade de peso em metal precioso, valendo uma fortuna, que simboliza o grande valor da confiança divina, que simboliza as nossas grandes aptidões, esses dons, isso é tudo muito valioso. Só que o nosso sentido de valor hoje em dia é diferente, né? Então, o que acontece? A gente não valoriza aquilo que é um grande dom, aquilo que brota em nós. A gente nega. E a gente passa a entender que dom e talento é o que a gente vê aí na TV, ou o que a gente vê aí nas influencers. Isso a gente acha que é talento, né, gente? E a gente deixa de olhar os nossos talentos, as nossas grandes aptidões, aquilo que a gente é muito bom, aquilo que a gente sabe fazer desde criança, aquilo que a gente veio, que é inato, que está em nós, que é inerente à nossa vontade, certo? Então, assim, vamos esmiuçar um pouquinho essa questão dos talentos. Dons e habilidades pessoais. Então, são habilidades naturais. Isso que eu falei para vocês, está em nós. Talentos artísticos, inteligência, competência técnica. Os recursos materiais e bens, que também foi nos dedicado. Dinheiro, posses, riqueza, que podem ser usados para o bem. E o tempo e oportunidade, a própria vida e as chances de servir ao próximo. Quando a gente fala de tempo, parece, mas por que Deus me deu tempo? O que eu vou fazer com esse tempo? Gente, às vezes tempo é o que todo mundo quer. É precioso no dia, é luxo num dia ter tempo. E o que tu vai fazer com o teu tempo livre? Então, existem pessoas que conseguiram conciliar a vida profissional, o ganho de dinheiro, a abundância, a prosperidade, com uma carreira um pouco mais calma, mais tranquila, e elas têm tempo. O que a gente faz com esse tempo? A gente pode ajudar as pessoas, a gente pode dedicar esse tempo a fazer algo em prol da humanidade,
Ah, mas eu tenho que dar isso tudo de graça? Necessariamente não. Uma parte tu pode dar de graça, outra parte tu pode cobrar, mas desde que tu faça isso de coração, com boas intenções, algo genuíno. Então, tempo também é uma oportunidade, é um talento que Deus nos dá. E muitas vezes, o que, que a gente faz? Olha só essa imagem que eu trouxe aí para vocês. Muitas vezes a nossa vida trava, fica estagnada, né? Será que nós não estamos desperdiçando os nossos talentos? Então, o que, que vocês acham? Vocês estão desperdiçando os talentos de vocês? Será que está indo água abaixo os talentos? E por que, que eu trago isso para vocês, gente? Por que, que muitas vezes a nossa vida trava? Ah, porque a gente está desperdiçando os nossos talentos. Ok, estamos desperdiçando os nossos talentos. Mas porque nós não estamos usando esses talentos, essas habilidades e competências em prol da evolução pessoal e do mundo. Ou seja, eu pego todo o meu conhecimento, todas as minhas habilidades e competências, e eu uso ou de forma equivocada, ou eu nem uso. Eu nem uso, eu não passo isso adiante. Eu tenho um conhecimento grande em X situação, em X assunto, X técnicas eu já fiz, mas eu guardo aquilo, eu fiz só para fazer. Não tinha o que fazer da vida. Aí eu fui lá e fiz aquele curso que durou 2 anos, e eu deixo aquilo guardado, e eu não utilizo aquilo para a minha evolução e nem a evolução dos outros. Então, isso é um ponto a observar. Tá? Bom, então a gente já entendeu que os talentos são esses dons que Deus nos dá, que Deus permite que a gente chegue à Terra com esses dons, com esses talentos. A gente já entendeu que enterrar o talento vai fazer com que a nossa vida trave, perfeito? E que se a gente manifestar esses talentos, a gente vai ver o fluir da vida, beleza? Mas quem escolhe esses talentos? Deus nos dá a oportunidade, mas quem aceita isso? Quem diz assim, não, eu vou fazer isso, eu já fiz isso várias vezes, eu vou fazer de novo e agora vai dar certo. Eu vou fazer e vou acontecer. Quem é que faz isso acontecer, gente? Somos nós. Eu, vocês, somos nós. E aonde a gente faz isso acontecer? Pergunta que não quer calar. Aonde a gente faz isso? Diz que eu quero saber. Eu quero pegar quem inventou essa história que eu tenho X talento. Já vamos falar sobre essas minúcias dos talentos, assim, né? Que podem estar atravancando a nossa vida ou colaborando positivamente com a nossa vida. É no plano reencarnatório. A gente, antes de nascer, a gente tem um período lá no mundo espiritual e aí a gente vai reencarnar. Então a gente passa por um período de adaptação para a nova vida. É uma preparação para a nova vida. E é traçado assim um plano reencarnatório. Esse plano reencarnatório, ele fala muito sobre como vai ser o nosso corpo, as questões que envolvem a genética, né? O que vai ser parecido com o pai, com a mãe, como vai acontecer esse processo, mas também por que eu vou reencarnar, por que eu vou nascer nesta família, quais são os aprendizados, os ensinamentos e o que eu vou fazer durante a minha vida. Muitas vezes é algo muito específico. Uma preparação para quem vai ser médico, por exemplo. No mundo espiritual há uma preparação daqueles espíritos, sim, porque aquilo ali é uma vocação, um chamado. Por isso que a gente vai chamar aqui de vocare, de chamado, né? A tua vocação. Qual é o teu chamado? Aquilo que vem de dentro, que tu não faz só por dinheiro. E por isso que a gente vai começar a ver muitas crises em alguns setores, porque as pessoas muitas vezes fazem aquilo de qualquer jeito, por dinheiro. E aí ali não tem alma, não tem essência e aquilo não se mantém. Mas vamos voltar aqui para o plano reencarnatório. Então, lá no plano reencarnatório, a gente escolhe, né? Como a gente vê nas palestras, nos grupos de ensino, aí você chega lá com um monte, eu vou fazer isso, eu vou fazer, eu já quero liquidar essa conta aqui de outra vida, e eu quero fazer. Tá. Só que quando o teu mentor ou as pessoas que trabalham lá nesse campo, digamos assim, reencarnatório, da preparação para a próxima vida, não, tu não vai aguentar isso aqui, não, isso aqui não vai dar certo.
é demais para ti. Vai ser difícil, tu vai sofrer preconceito, tu vai sofrer ataques, vai ser barará, barará. E aí tu diz, começa, tá, então isso que eu não vou, isso que eu não... Olha, se tu conseguir fazer esses 3 itens aqui, ó, parabéns, tu já evoluiu muito. Provavelmente, se tu conseguir desenvolver essas habilidades, se tu conseguir criar bem os teus filhos, se tu conseguir manter a tua família, se tu não trair a tua esposa, se tu não fizer X coisa, coisas básicas que a gente anda pecando aí, vida e vida e vida. E aí a gente desce com esse plano reencarnatório. Só que lá, ainda no plano reencarnatório, a gente escolhe, olha, eu quero sim ter habilidades, porque eu vou usar essas habilidades para evoluir nessa questão. Ah, então assim, ó, já que eu vou ter problemas com tal situação, eu tenho tendência à bebida, por exemplo, porque eu bebi em muitas vidas, então nessa vida eu vou ter tendência a beber. Então, o que que acontece? Lá no plano reencarnatório eu penso, então eu quero ter contato com a espiritualidade, eu quero ser um religioso, eu quero ser uma religiosa, eu quero ser um espírita, eu quero trabalhar com o budismo para eu me manter, porque eu sei que isso vai me ajudar a me manter. Aí, até eu conseguir liberar esse vício, ou essa tendência, essa vontade que vem de algum lugar, né, quando está na Terra, que eu não sei de onde vem, é inconsciente, sim, é de outras vidas. Então, a pessoa escolhe muitas coisas. Ela escolhe, nós escolhemos isso, gente. Então, as habilidades mediúnicas afloradas, nós escolhemos ter uma sensibilidade maior do que o normal, porque todo mundo é médium, sim, todo mundo é médium, todo mundo tem intuição. Mas uma hiperintuição, a gente já chama isso de mediunidade, aquela pessoa que tem a tendência a ver um vulto, que escuta alguma coisa, que sente, que tem premonições, que tem sonhos. Isso tudo é mediunidade. Que tem o dom de passar uma energia gostosa através das suas mãos. Então, isso tudo é mediunidade. Ela vai poder. E a mediunidade também, essa sensibilidade, muitas vezes, ela pode se manifestar não somente na espiritualidade propriamente dita, eu desço como um médium, mas também ela pode se manifestar através da música, da arte, das artes como um todo, né? Ela pode se manifestar através da filosofia, dos mestres, ou seja, eu me torno um professor, eu venho para ensinar. Ela pode se manifestar através dos comunicadores, através da área da saúde, dos médicos, psicólogos, enfermeiros, na área de vendas, dos bons vendedores, aqueles que vendem algo bom, que vai ajudar na tua vida. A espiritualidade ela pode se manifestar em diversas maneiras, de diversas formas. E também na própria espiritualidade. Então eu venho e eu não consigo fazer outra coisa na minha vida que não usar a espiritualidade como uma ferramenta para auxiliar o outro, até para ganhar dinheiro. Por que não? Aí quebra um pouco essa crença de que a gente não pode ganhar dinheiro com o que a gente tem de dons, né? Mas assim, o que eu quero falar para vocês é que esses talentos é muitas vezes aquilo que a gente evita ou que a gente não sabe usar e a gente enterra eles ou a gente usa de uma forma equivocada. Por exemplo, eu vou dar exemplos para vocês. Aqui as artes, né? Então os músicos, muitos músicos foram preparados para vir à humanidade grandes nomes para levar às pessoas um momento de alegria, de elevação energética, vibracional, para que muitas pessoas pudessem fazer daquele momento até um momento de cura, ou que até mesmo a própria espiritualidade pudesse usar aqueles momentos de shows para movimentar energias positivas. Só que esses músicos vão se desvirtuando, eles vão se desvirtuando, e aquela música que era para ser elevada, ela começa a virar um dó, né? Um dó, ré, e bate, bate, desce, sobe, e expõe coisas que não são necessárias e que não vão evoluir a humanidade. Então a gente vai ter aí as artes, a gente vai ter, por exemplo, as vendas, e daqui a pouco eu vendo algo que é muito ruim para as pessoas, eu pego e quando eu vendo, eu passo a perna nas pessoas. Então eu utilizo o meu potencial para ganhar, para ter um proveito, para ganhar em cima das pessoas, ou eu vendo e nunca entrego.
Eu sou um comunicador e não me comunico bem, comunico só besteira, comunico coisas terríveis, né. Então, eu não utilizo esse meu talento em prol da humanidade, e aqui o talento nem está sendo enterrado, né, aqui o talento está sendo mal usado. Mas tem aquelas pessoas que enterram os seus talentos. E um talento que a gente adora enterrar é a mediunidade, gente. Essa sensibilidade que muitos estão vindo assim, de forma muito aflorada e não sabem o que fazer. Essa mediunidade, aqui eu estou falando de uma hipersensibilidade, de uma intuição, de uma de uma empatia, uma mediunidade que é você ser empata de verdade, você senta na frente do seu consulente, você olha para ele, você diz: "Está sentindo essa dor", entendeu? Esses talentos a gente gosta muito de enterrar. E quando a gente enterra a nossa mediunidade, a nossa vida vai parar, porque isso é um acordo de alma, isso é um acordo kármico, né? Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que multiplicar os nossos talentos, a gente tem que aprender a ter coragem. Mas o que que acontece? A gente não multiplica, ou às vezes a gente não quer expor o nosso talento, porque o nosso talento ele pode trazer uma falsa sensação de que eu vou ser chacota, eu vou ser ridicularizado, meu pai não aceita. Mas quem disse que assumir a sua mediunidade, a sua espiritualidade é algo do mal? Quem é que disse que fazer o bem a outra pessoa é algo do mal? Então, mexe muito com as nossas necessidades de aprovação, com a nossa necessidade de pertencer. E isso a gente precisa curar. A gente precisa se autoafirmar e dizer: bom, se eu vim com esse dom, Deus que me deu, isso é divino. E eu posso crer que, daí no meu caso, eu sou cristã, Jesus para mim eu sou fã de Jesus, eu tenho uma verdadeira ligação, assim, amorosa, de amor com Jesus Cristo. E eu sou espírita, espiritualista, universalista cristã, então, assim, eu sou isso. Eu sigo no meu talento, eu sigo no meu dom, eu sigo com aquilo que me faz bem e eu assumo isso sem medo. Então, hoje, a palestra é sobre isso, esse nosso pequeno treinamento é sobre isso, sobre assumir de verdade os seus dons sem medo, procurar a sua tribo e vai encontrar. Porque eu tenho certeza, no momento que tu te abrir, as portas se abrem e tu começa a encontrar pessoas que pensam igual a você. Se você está fazendo o bem, se você quer fazer o bem para as pessoas, se você quer se profissionalizar, por exemplo, né, para ajudar as pessoas, isso não tem mal, gente. Não importa se isso é de X religião, se você não é, se você é de Y, Z, qualquer religião, não importa. O que é importante é a intenção, a boa intenção e verdadeira, genuína de fazer o bem, certo? Claro que a gente vê muita pessoa hoje em dia, em nome de Jesus, fazendo muita coisa ruim, né? E a gente vê muita gente que vai na igreja e que durante a semana faz muita coisa ruim. E aí? Que vai no culto, que vai na missa, que vai no candomblé, que vai no terreiro, que vai em tudo que é lugar. A gente vê em todos os campos isso. Eu estou falando aqui de ser tocado e de usar o seu talento genuinamente e que isso modifique a sua vida e a vida do outro. E não importa de qual tribo você pertence, não importa a qual tribo você é devoto, não importa. O que importa é que você utiliza os seus talentos, aí inclusive esses talentos espirituais, esses dons espirituais, que são muito poderosos e que você possa utilizar nas suas vidas. A caverna que você teme entrar, guarda o tesouro que você procura. Joseph Campbell. Essa frase, ela ilustra muito bem aquilo que eu queria trazer para vocês. A gente muitas vezes teme, a gente esconde o nosso talento, a gente enterra ele, mas a gente de verdade precisa entrar nessa caverna. E onde é essa caverna? É dentro de nós, é dentro de ti, dentro de vocês todos que estão aí e que estão muitas vezes se perguntando o que eu vim fazer, por que eu não consigo andar na vida, ou por que esse setor aqui está travado. Por quê? Porque eu preciso buscar o autoconhecimento, porque eu preciso buscar a mim mesmo, resgatar as minhas origens.
E uma das coisas que onde a gente resgata as origens, Aline, a gente resgata na infância, muitas vezes, com as nossas aptidões, porque é na infância em que a gente ainda está muito ligado com as memórias dos ensinamentos, né, daquela preparação lá do plano reencarnatório. Então ali é colocado muita informação para que a gente não esqueça. Então ali na primeira infância até os 7 anos, a gente vai ter esse movimento acontecendo, lembranças. Eu, por exemplo, eu brincava, gente, no quarto, eu passava horas brincando no quarto. Sendo mãe de 2 bonecas, sempre era 2 bonecas, e fazendo palestras. Eu tinha os folhetinhos, o microfone, que nem as apresentadoras, e eu ficava fazendo aquelas apresentações, e eu imaginava a plateia, e eu imaginava fazendo palestra. Agora, uma criança de 7 anos vai fazer palestra? Por que que ela traz isso? E aí, sabe do que eram as palestras que eu falava? Era sobre o meio ambiente, cuidar da natureza, cuidar do planeta, porque era aquilo era o recurso que eu tinha sobre cuidar, né? Sobre cuidar. Hoje eu faço esse movimento acontecer de uma outra forma, o cuidar da nossa parte espiritual, e requer também responsabilidade com o planeta, né? Mas eram temas assim, eram os que eu tinha. Por que que o Rio? Eu me lembro que eu falava muito, o que que a gente pode fazer para não acontecer muitos terremotos, não sei o que, isso e aquilo. Aí eu viajava em umas coisas assim na natureza. E aí eu falava com o público, eu interagia, eu passava horas fazendo isso. E dando aula, e dando aula, e dando aula. Então eu tinha giz, aquela coisa bem da minha época ali. Mas as palestras eram muito. Eu tinha um microfone, eu ganhei um microfone de uma irmã. Então hoje é uma das coisas que eu amo fazer, é estar no palco falando em microfone com as pessoas. Espero poder fazer muito mais ainda sobre isso, em relação a isso, né? Mas assim, gente, quis trazer esse exemplo, pessoal, para que vocês entendessem, para que vocês entendessem que muitas vezes a gente vai fazer coisas que estão ligadas à nossa infância, tá? Por isso que eu quis falar sobre isso. E que as respostas todas estão dentro de nós, certo? Vocês vão precisar buscar ajuda muitas vezes terapêutica para entender esses processos que vocês estão vivendo, mas é dentro de cada um que existe uma habilidade, um dom, um talento, ou utilizar o que você já tem, que você já sabe que é um talento e um dom, em prol de servir a humanidade, de fazer o bem, de se doar um pouco. Na doação genuína, sempre vai haver um processo de cura daqueles processos inconscientes que a gente não sabe nem o que a gente está curando, mas a gente está curando. Certo, meus queridos? Gente, essa foi a minha colaboração para o dia de hoje. Um abraço, um grande fraterno abraço a todos vocês. Que vocês sigam a vida de vocês fortalecidos na palavra, nos ensinamentos, continuem buscando e compartilhem esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a essa informação. Um beijo, um abraço e até o próximo. Tchauzinho, gente!